Olá, pessoal, retornando aqui para a nossa elaboração do termo de referência dentro do nosso curso prático de elaboração dos artefatos da contratação, nós veremos agora, neste vídeo, o elemento chamado modelo de execução da contratação, tá? Dentre todos, claro, mas esse tem a sua relevância, uma vez que é nesse ponto do nosso TR que nós vamos desenhar ou estabelecer as regras de como se executar este serviço ou essa entrega, inclusive prazo, local, com mais, claro, detalhamento do que nós havíamos colocado inicialmente lá em cima no objeto da contratação, tá certo? Manutenções, como que essas manutenções vão funcionar, garantia do serviço, garantia da manutenção. Enfim, todas essas regras serão tratadas aqui neste momento. Importante também lembrarmos, pessoal, que o licitante, o fornecedor, uma vez que ele tenha conhecimento do edital e de seus anexos, ele pode, tá, inclusive, nos auxiliar no aperfeiçoamento não só desse item, mas o modo de execução, o modelo de execução do contrato é muito atinente ao mercado, porque eles têm o know-how, o conhecimento, a expertise do funcionamento desse serviço, da forma de entrega desses bens, tá certo? Então, por oportuno, eles podem, por meio de um pedido de esclarecimento, de uma impugnação ao edital, nos auxiliar nesse aperfeiçoamento. Como exemplo, posso citar aqui a contratação de um serviço de manutenção predial, o que também é bastante complexo e, por vezes, o início da operacionalização, o início da prestação desses serviços precisa ser dado por etapas. Como disse, trazer um software que faz o controle de toda essa manutenção predial, desde a abertura de uma ordem de serviços, materiais que são aplicados naquela ordem de serviço, a análise de satisfação do cumprimento daquela tarefa, tá? Isso tem, claro, um tempo entre a formalização do contrato, a emissão da ordem de serviço para o início, efetivamente, desse serviço e a instalação, colocar esse software para rodar, numa linguagem aqui mais informal, tá? Isso tem um tempo. E qual é esse tempo? Será que nós, da administração, da equipe de planejamento, conseguimos mensurar, conseguimos levantar, identificar isso no mercado? Ou será que as empresas que trabalham com isso no dia a dia podem nos auxiliar por meio, claro, como disse, né, de um pedido de esclarecimento, de uma impugnação, ou, é claro, também a gente pode fazer isso lá no estudo técnico preliminar, quando estamos identificando as melhores soluções, tá bom? Mas, enfim, aqui é nesse item que nós vamos detalhar ah, exatamente como a administração visualiza a execução deste serviço ou desta contratação, tá bom? Como falamos inicialmente, nós estamos utilizando aqui o modelo da AGU, tá? De termo de referência da AGU, e a AGU traz na sequência, dentro deste elemento, as condições de entrega, como estávamos falando. Então, o prazo para a entrega dos bens é de tantos dias a contar de quando, tá? Contados a partir da assinatura do contrato, a partir da emissão de uma ordem de serviço, a partir da equipe de fiscalização, enfim, tá? Qual é o momento em que esse prazo está sendo considerado, tá? Remessa única ou será entregue por lotes, por unidades? Como é que vai exatamente detalhando como será essa entrega, tá certo? Eh, Como disse, né, a empresa ela deverá comunicar as razões de uma possível não entrega no prazo estipulado, tá? Ela pode pedir a prorrogação desse prazo, tá? E é claro que isso tem que estar aqui dentro do nosso termo contratual para não gerar uma celeuma depois, uma discussão, pode, não pode pedir prorrogação do prazo de entrega, tá? Mas se for possível a prorrogação, no mínimo quantos dias de antecedência a empresa, né, agora já contratada, ela precisará comunicar à equipe de fiscalização, solicitar o pedido dessa prorrogação para que ela não entre em mora, tá? Produtos perecíveis, tá? Por vezes a administração compra produtos que têm por regra, né, de mercado um prazo de validade muito curto, tá? Como, por exemplo, o iogurte, né, aquisições aí normalmente para creches, escolas, enfim.
qual é o prazo entre a entrega deste produto na administração, por quanto tempo ainda após a entrega para a administração tem que ter ainda prazo de validade, porque imagina, uma vez entregou esse alimento lá na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai destinar isso para uma creche, por exemplo, tá certo? Não vai consumir tudo isso, todos esses produtos em 1, 2 dias, tá? Claro, ficará armazenado em um local adequado, mas para ser consumido ao longo aí de 10, 15, 20 dias. Então, a partir do momento em que essa empresa entrega esse produto lá na administração, tem que ter pelo menos ainda mais 30 dias de validade. Estou falando aqui 30 dias, mas nós temos que estudar esse produto, se em regra no mercado, qual é o prazo de validade entre a fabricação e o seu prazo final de validade, tá? E a partir daí, desses prazos de validade do produto, é que nós vamos trazer regras para dentro da nossa contratação, também sabendo que toda a logística entre a produção desse produto até ele chegar na administração também já consumir, né, será consumido alguns dias, tá bom? Então, voltamos lá naquele início onde diz que a administração ela precisará fazer aquisições vantajosas considerando o ciclo de vida do objeto, tá certo? Então, novamente, voltamos para o ponto inicial. Bom, depois aqui na sequência nós temos também a questão, ou vamos tratar dos pontos da garantia, mas a garantia aqui não é a garantia contratual, tá bom? Aqui é a garantia do bem, a garantia do serviço que está sendo entregue. Então, se a empresa entregou um determinado equipamento, lá um computador, qual é a garantia que a administração quer? A garantia normal prevista lá pelo Código do Consumidor ou ela quer uma garantia estendida com prazo maior? Essa regra tem que estar aqui estabelecida no termo de referência, uma vez que isso vai causar impacto no preço desse produto, né? No custos que terá lá a fornecedora para nos prestar esse serviço ou esse bem, esse produto com um prazo maior de garantia. De mesma forma, manutenção barra assistência técnica, como que funcionará? Tá? A administração é responsável por encaminhar esse produto para uma autorizada, ou é a contratada que vai vir ali na administração pegar esse produto, esse bem e levar até a assistência técnica, tá? Qual é o prazo que a contratada tem para fazer a manutenção desse equipamento, a correção, no caso da assistência técnica, né, a correção desse equipamento para retornar para a administração, tá? É claro que nós temos que ver as regras do Código de Defesa do Consumidor para que a gente também não saia das regras de mercado, tá? Nós, administração, também temos que nos adequar às regras de mercado, tá bom? A manutenção. Manutenção é aquela em que o serviço, ou, desculpa, aquele bem, né, ele precisa ser manutenido, desculpa, para que ele tenha uma vida útil maior, tá? Então, por exemplo, faça aquisição de um veículo, tá? Então, a cada 6 meses, a cada 12 meses, a cada 10 mil quilômetros, esse veículo precisa de uma manutenção, tá? Essa manutenção, ela será a cargo da administração ou será a cargo da contratada? Tá? Porque talvez a gente pode comprar esse veículo, ou melhor, nós podemos fazer a locação de um veículo em que a manutenção é responsabilidade da empresa que está nos locando esse veículo. Tá? Então, a administração ela quer utilizar esse veículo. E no caso da manutenção, vai ficar 2, 3 dias esse veículo parado na manutenção. A contratada que loca esse veículo para nós, ela precisa enviar um outro veículo para substituir aquele titular enquanto ele está lá na manutenção. Também temos que trazer essa regra aqui neste momento, tá bom? A garantia será prestada com vista a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. Aqui algumas regras, como exemplo, que estamos trazendo lá do modelo do ETP, desculpa, do TR lá da AGU, tá bom? Aqui a definição do que se entende por manutenção corretiva, aquela que visa corrigir, diferente da manutenção preventiva, e também ainda é diferente da manutenção preditiva, que aí nós estaríamos entrando lá, nos conceitos da engenharia. Então, o próximo item, condições de execução, tá? Dentro aqui do
modelo de execução, as condições. A execução, tá? 5.1, a execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica. Então, o início da execução do objeto, tantos dias a partir da assinatura ou tantos dias a partir da emissão de ordem de serviço. Aqui nós poderíamos ter, no caso de um serviço de engenharia, por exemplo, tá? A entrega do ART antes do início da execução, tá? Então, a partir da assinatura do contrato, em até 5 dias, para que a contratada entregue anotação de registro técnico do profissional que vai, né, conduzir esse serviço, tá? A partir do ART recebido, a administração confere, o fiscal confere e ele vai emitir a ordem de serviço para o início da execução, então, tá? Depois, a descrição detalhada dos métodos, a rotina de trabalho. Então, a rotina da manutenção. Então, nós temos que ter ali um plano de manutenção preventivo, um plano de manutenções corretivas, tá? Então, isso tudo faz parte do planejamento da contratação. E é interessante que nós colocamos ou coloquemos esses materiais também à disposição do listante para que ele possa formular a proposta dele da forma mais real possível com aquilo que ele vai encontrar no dia a dia dos serviços que ele irá prestar, certo? As etapas, então, o cronograma físico-financeiro, de como será executado esse serviço. Como falei, é um plano de manutenção, onde na primeira semana, segunda semana, quais as rotinas e depois as etapas também, aqui mais voltado para uma obra, por exemplo, só aqui um exemplo que estamos dando, serviço de manutenção predial, tá? Na primeira etapa, ele vai já tomar conhecimento das rotinas, vai instalar o software para o controle da execução, né, dos serviços. Paralelamente a isso, já a equipe vai fazendo pequenas manutenções. Enfim, depois da segunda etapa, uma vez instalado todo o software, tomado conhecimento das rotinas de manutenções, nós partiríamos para uma segunda etapa, que sim, aí nós vamos adentrar nas manutenções mais pesadas, tá? Como elevadores, sistema elétrico, enfim, tá? Então nós podemos segregar em etapas principalmente essa fase inicial da execução contratual. E na parte administrativa, desse contrato também. Então, antes de iniciar a execução do contrato, quais os documentos que a empresa já precisa entregar? O nome dos empregados, né? Comprovar que esses empregados fazem parte do quadro técnico da empresa. Depois, até os primeiros 30 dias, pode enviar outros documentos, tá? Enfim, essas etapas aí podem ser segregadas e fica também bem fácil depois de fazer a fiscalização dessa contratação e o cumprimento, né, desse contrato. Tecnologias, tecnologias e procedimentos, tá? Que faltou uma vírgula. Na verdade, quais as tecnologias que podem ou devem ser empregadas, tá? Dentro da manutenção. Por exemplo, o software que nós falamos, o software de controle da manutenção predial. Como que esse software vai ser acessado pelos servidores ali que vão demandar algum serviço, tá? Todos os servidores poderão ter acesso ou somente o responsável por cada unidade que vai abrir a ordem de serviço, tá? Aí já entra aqui nos procedimentos, tá? Da execução contratual. A avaliação do serviço prestado, quem que vai fazer? O mesmo que abriu a ordem de serviço faz a avaliação, tá certo? A frequência está muito ligada aqui com a rotina, tá? Nesse exemplo específico, a gente está falando da manutenção predial. Qual a frequência que nós faremos as manutenções nas instalações elétricas, manutenções nos ar-condicionados, enfim, tá? Periodicidade da execução do trabalho, então o trabalho, né, será executado de forma mensal, tá? Enfim, e aí também muito ligado com a rotina. Mas enfim, aqui são alguns exemplos, tá? Para que a equipe de planejamento possa pensar de forma mais detalhada possível em tudo aquilo que está relacionado a descrever, tá, aquele serviço. O cronograma da realização desses serviços, tá? Aqui está mais voltado também para uma obra, um serviço de engenharia, mas enfim, pode ser também um serviço de limpeza, tá? São Ter de um cronograma. serviço. As etapas, como a gente falou, também aqui ela fica um pouco repetida, mas enfim,
como eu disse, nem todos esses subitens aqui é, serão utilizados, e aqui está muito relacionado ao objeto que está sendo contratado. Mas a ideia de utilizar essa minuta padrão é que a equipe possa visualizar todos aqueles itens que são necessários para a contratação que ela está pretendendo. Local e horário da prestação do serviço. Então, serão prestados no seguinte endereço, nos horários, tá? Execução contratual, as rotinas em anexo, com os materiais disponibilizados. Então, nessa contratação do manutenção predial, nós podemos, tá? E até talvez seja a melhor solução escolhida, você fazer uma contratação dos serviços com os materiais que poderão ser utilizados para essa manutenção predial, que é o exemplo que nós estamos falando aqui. Então, você faz uma contratação da manutenção com o fornecimento de alguns materiais, tendo em vista a sinergia que a gente traz para dentro dessa contratação, tá bom? Outro aspecto bastante importante, e aqui é importante que eu digo no ponto de vista para o licitante, que são essas informações relevantes para o dimensionamento da proposta, tá? Como a garantia do serviço, qual é o prazo que eu preciso de garantia, conforme a gente já falou anteriormente. A equipe deverá utilizar uniformes, equipamentos de segurança, enfim, tudo isso faz parte da prestação do serviço, de acordo com a forma que nós estabelecemos, seja na solução como um todo, seja aqui no modelo de execução, tá? Então, trazer esses principais pontos que causem impacto dentro da contratação, tá? No caso do exemplo que nós estamos trabalhando, que é da manutenção predial, tá? Se esse serviço de manutenção predial, ele demanda que tenha ali um veículo para que a empresa ela faça manutenções em unidades, né, do órgão que ficam descentralizadas, tá? Então ela precisa ter um veículo onde ela vai levar alguns equipamentos mínimos já para a manutenção, como por exemplo, lâmpadas, enfim, alguns materiais, torneiras, enfim, tá? Materiais básicos que ela, chegando lá na outra unidade, ela já possa efetivamente cumprir com todas aquelas ordens de serviço que estão abertas e também já fazer, por que não, a manutenção preventiva daquelas instalações, tá bom? Procedimentos de transição. Outro aspecto importante aqui a ser trabalhado já pensando lá no encerramento do contrato, tá? Então, ao final dessa contratação, quais materiais ficarão para administração, quais materiais não ficarão para administração, porque serão depreciados ao longo do uso da contratação, tá certo? Então, essas regras têm que estar estabelecidas no contrato para que não haja lá ao final, depois de 12 ou 60 meses, ou até mesmo 10 anos, tá? Discussões de como vai acontecer essa transição. Vejamos o exemplo do software que nós estávamos falando, tá? Nós contratamos a empresa de manutenção predial com software para fazer o controle e é claro que tendo esse controle das manutenções, nós vamos ter os históricos de manutenções, tá? Então, ao final desse contrato, né, nós vamos planejar uma nova contratação, outra empresa vence, tá? Todo aquele histórico que nós tínhamos, que estava sendo armazenado lá no software da contratada, ele precisa ser entregue para a administração para que a administração possa alimentar o novo banco de dados, tá, do novo software que nós teremos para que possa ter uma continuidade dessa manutenção, tá certo, pessoal? Então, é importante trazer para dentro do processo, dentro do contrato, essas regras de encerramento da contratação. Então, veja o quão complexo nós planejarmos uma contratação. Nós temos que estar pensando, tá? Inclusive nas medidas necessárias lá ao final dessa contratação. Bom, e aqui nós temos dois prompts, por ser também um elemento, né, o modelo de execução bastante complexo, bastante é, extenso, é importante que inicialmente os colegas trabalhem de forma segmentada os prompts para cada um dos itens. Então, né, vamos pegar aqui. Nós podemos solicitar para que o nosso GPT, eu estou copiando aqui, eu já vou compartilhar a tela do nosso GPT.
ok? Então, talvez nesse primeiro momento em que nós estamos trabalhando, nós até sugiro que, né, os colegas utilizem prompts segmentados. Por exemplo, condições da entrega. Tá? Então, eu vou dar um prompt solicitando para que este meu GPT ele elabore ou descreva, né, o modelo de execução do serviço, mas somente dentro do subelemento condições da entrega, tá? Aqui eu vou, devido à questão do tempo, eu vou pedir uma solução, uma descrição, né, do modelo de execução dos serviços de transporte, né, que nós estamos falando, transporte de servidores e autoridades, tá? Considerando as condições de execução. Tá? Condições de execução, local, horário da prestação de serviço, lembrando, né, que é serviço de transporte de autoridades do município de Alecrim, né? Então, isso aqui influencia no local, né, local da prestação de serviço, rotinas operacionais a ser cumpridos, materiais a ser disponibilizados, uniforme, né, dos terceirizados, que é importante, uniforme, crachá, para que a gente consiga ali consiga identificar quem são os prestadores daquele serviço, tá bom, pessoal? Então, vamos verificar aqui agora, já para encerrarmos esse nosso vídeo, como que o nosso chat vai nos apoiar para o desenho desse modelo de execução. Então veja que ele já trabalhou aqui, ó, tendo em vista que ele já está alimentado com na sua base de conhecimento com as minutas da AGU, então ele já traz aqui uma sequência de acordo com o que está estabelecido nessa minuta, tá? Então, olha, ele já começou a trabalhar com as condições de execução, forma da prestação de serviço, maneira contínua, dedicação exclusiva garantindo a disponibilidade. Níveis de atendimento, tá? Quantas situações exclusivas emergenciais. Aí ele vai trazer aqui local e horário da execução. Claro que como a gente não falou nada, ele vai sugerir alguns pontos aqui. Vamos ver o que ele está nos trazendo. Locais de execução. Prioritariamente seguintes locais: áreas urbanas do município, regiões rurais, tá? Onde poderá haver deslocamento, então, tá? Deslocamentos intermunicipais, incluindo para a capital, municípios vizinhos. Horário das operações, ele considerou aqui, né? Mas poderia ser horário da execução do serviço. Em dias úteis, das 7 às 19, final de semana e feriado, conforme demanda, com aviso prévio mínimo de 24 horas. Veja, ele já está dizendo aqui para nós, ó, se houver necessidades de deslocamento fora dos horários de rotina, precisa ter uma antecedência mínima de aviso aí para a empresa, tá? Deslocamentos emergenciais, ambulância, atendimento 24 horas, com tempo máximo de resposta de 30 minutos, talvez até menos, tá? Talvez até menos. Ele sugeriu aqui 30 minutos, mas a equipe de planejamento, com grau de detalhamento, um conhecimento, tá? Vai estabelecer qual é esse tempo de resposta. Rotinas operacionais para atendimento das ordens de serviço, deverá implantar um sistema de controle para atender a ordem de serviço, tá? Garantindo o registro detalhado de cada solicitação, os horários, destinos, o motorista que foi conduzir, né? Os relatórios mensais consolidados com todas essas ordens de serviço, com os locais onde foram feitos os atendimentos e também os quilômetros rodados de cada um dos veículos para a gente fazer depois o cálculo mensal do custo do pagamento lá do combustível, tá bom? Rotina de manutenção dos veículos, tá? Então, se esse veículo for para manutenção, vai ter substituição, tá? Então, temos que colocar aqui também limpeza, tá? Veja, para ter uma boa execução do serviço de transporte, esse veículo precisa estar o quê? Higienizado. Então, diariamente, submetido a uma limpeza completa, semanalmente, tá? Então, higienizados diariamente e uma limpeza completa semanal para garantir o conforto dos usuários. Materiais a serem disponibilizados. Então, combustíveis, lubrificantes, equipamentos de manutenção preventiva e corretiva, produto de limpeza, apólice de seguros, uniformes de identificação. Aqui ele já até dá alguns exemplos de como ou de quais seriam esses uniformes, tá? É interessante que se coloque, né, camisa, camiseta ou camisa polo, ou tem que ser terno para conduzir as autoridades.
é importante se coloque essa regra dentro do TR para não haver depois uma discussão, e é claro que isso tem reflexo no valor da proposta. Uma coisa é não ter uniforme, outra coisa é ter um uniforme e ainda mais específico ainda um uniforme que seja ali um passeio completo, com gravata, enfim, tá? Isso tem um custo mais elevado para a contratada. Sistema de comunicação e rastreamento, tá? Então eu preciso não, a minha equipe de planejamento entende como interessante ou necessário que esses veículos tenham rastreadores, tá? Tenho que analisar os relatórios de desempenho, a garantia e os recursos de contingências, né? Deverá manter o número mínimo de veículo, aquela questão das substituições, a questão de atendimentos fora dos horários, tá? O tempo de resposta, as manutenções corretivas, qual o tempo, né, que eu posso ficar sem aquele veículo disponível ou eu não posso ficar sem o veículo disponível. Enfim, tá? Todas essas regras precisam ser trazidas aqui dentro do modelo de execução da minha contratação, tá bom, pessoal? Tá certo, pessoal? É claro que para este elemento que nós estamos trabalhando, que é o modelo de execução da contratação, por ser bastante complexo, extenso, eu sugiro que os colegas trabalhem de forma fragmentada por subelementos, tá bom? E tem, claro, uma resposta mais adequada, mais refinada para o seu termo de referência, tá certo? Com qualquer dúvida, pode nos mandando e depois também na nossa mentoria a gente pode detalhar um pouco mais sobre esses itens que ficam ou que surgem algumas dúvidas por parte dos colegas, tá bom? Vamos encerrar esse vídeo e continuamos no próximo.